Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Antes de começar, eu quero pedir para vocês curtirem as páginas que estarão aqui na descrição. Isso é muito importante e ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Inscreva-se no canal e fique atualizado dos próximos vídeos que virão. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. Espartacus foi um grande gladiador que nasceu entre os anos 109 a 120 a.C., em uma região do sudeste da Europa chamada Trácia, antiga região macedônia. Os trácios eram conhecidos pelo seu espírito de luta. Ninguém sabe ao certo sua origem, mas todos sabem o que ele fez para entrar para a história. Segundo alguns estudiosos da Roma Antiga, como Apiano e Plutarco, Espartacus teve uma infância aparentemente humilde, porém conseguiu alcançar um cargo no exército. Durante um conflito, Espartacus desertou-se de uma tropa auxiliar do exército romano, por motivos até hoje desconhecidos. Ele foi capturado e reduzido à escravidão. 2 séculos antes do nascimento do guerreiro, Roma havia se tornado a senhora absoluta da bacia do Mediterrâneo. Em meio a várias conquistas, Roma foi ficando cheia de prisioneiros de guerra, que tradicionalmente se tornariam escravos. Alguns se tornavam servidores domésticos, ou no caso das mulheres, escravas sexuais de seus donos. Mas entre os mais apreciados pelos romanos estavam os escravos destinados à luta de gladiadores. Espartacus era um deles. Devido à sua força física, foi comprado a serviço de Lentulo Batiatus, dono de uma escola de preparação de gladiadores em Capua, na Itália. Espartacus não se destacava apenas pela força física, mas também pela sua estratégia militar. Ao longo do tempo, Espartacus foi ganhando vários duelos e ficando conhecido por toda a Roma Antiga. Ele conseguiu o que poucos haviam conseguido. Se tornou o campeão da Ludus Magnus, a maior arena de gladiadores da época, e fazendo do seu dono um homem muito rico. Por volta de 73 a.C., cansados de serem tratados como escravos, um grupo com pouco mais de 70 homens, liderados por Espartacus, se armaram com facas de cozinha e se revoltaram contra o seu dono. Fugiram rumo à liberdade. E nessa fuga, eles mataram Batiatus e sua esposa. Os gladiadores que fugiram tinham como líderes, além de Espartacus, 2 homens conhecidos como Crixus e Oenamaus. O grupo ainda teve sorte ao cruzarem com um carregamento de arma que seria usado para os combates de gladiadores, o que aumentou as chances de resistir a futuros ataques de soldados romanos. Os gladiadores rebeldes realizaram vários ataques, batalhas, fugas e mais fugas. Tudo isso foi chamando a atenção de toda a Roma Antiga. Pastores e camponeses pobres começaram a se unir em massa ao chefe gladiador. As autoridades romanas achavam que não era nada demais. Devido a isso, enviaram apenas 3.000 homens sob o comando de Cláudio Glabro para destruir Espartacus. Todos os soldados enviados foram totalmente aniquilados, sem chance de sobreviver. Esses conflitos e revoltas deram início à Terceira Guerra Servil. A Terceira Guerra Servil, também conhecida como Guerra dos Gladiadores, foi a última de uma série de revoltas contra a República Romana. Essa guerra foi a única que se tornou uma grande ameaça para Roma. Os gladiadores rebeldes estavam causando grandes baixas ao exército romano e mostrando aos senadores
que a luta pela liberdade era tudo para eles. O que começou com 70 homens estava aumentando para 10, 50, 70 mil pessoas. Depois de meses de guerras, batalhas perdidas e temendo a queda, os governantes levaram Roma a reunir um exército de 8 legiões, comandadas pelo general Marco Licínio Crasso. Vários generais estavam falhando em derrotar Espartacus. Crasso era um político na era republicana romana, um dos maiores generais estrategistas da época. Crasso foi o tendão de Aquiles para Espartacus. Durante a Batalha de Porta Colina, Crasso criou uma estratégia para derrotar Espartacus. O general romano mandou suas tropas cercarem um líder rebelde, forçando-o a recuar para o sul da Itália, onde várias outras tropas tinham sido enviadas para atacá-lo de surpresa. Nessa ofensiva, morreram mais de 12 mil homens de ambos os lados. Espartacus perdeu a batalha e se retirou para as grandes montanhas de Petélia. Depois dessa batalha, muitos de seus seguidores decidiram marchar para o norte com a intenção de deixar a Itália e voltar para os seus países de origem. Outra parte do exército de escravos, liderado por Crixus, resolveu se separar de Espartacus e acabou sendo dizimada. O líder gladiador ainda conseguiu vencer algumas batalhas, porém seu exército estava totalmente enfraquecido, tornando cada vez mais difícil a resistência. A história do gladiador escravo que lutava pela liberdade contra milhares de soldados romanos atravessou o continente e motivou ainda mais outros escravos a fazerem o mesmo, lutarem pela sua liberdade. No fim do conflito, procurando acabar de vez com seus inimigos, Crasso mandou construir uma vasta trincheira no campo de batalha, o que tornou a luta ainda mais sangrenta. No fim, Espartacus comandava mais de 90 mil pessoas. Crasso, não dando conta do recado, convocou o herói de guerra Pompeu, o que acabou dificultando ainda mais a vida dos gladiadores. Em um ato de raiva após ter tido seu cavalo de estimação morto, Espartacus pegou sua espada e gritou: "Se eu perder a guerra, nada a ele me serviu, mas se eu sair vitorioso, terei os cavalos dos meus inimigos ao meu dispor." O grande líder avançou em meio a vários homens em direção a Crasso, matando todos que estavam na sua frente. Alguns gladiadores já estavam batendo retirada e deixando seu corajoso líder para trás, mas a maioria preferiu ficar e lutar até a morte. Quando Espartacus estava a poucos metros de distância do general romano, ele foi cercado por vários soldados, porém manteve-se firme e enfrentou todos. De perto, Crasso ficou espantado com a fúria e a coragem do líder rebelde, que por pouco não o matou. Em menor número e sem chance de vencer, Espartacus foi derrotado juntamente com seus bravos homens. Com medo de novas revoltas, os generais sacrificaram mais de 6 mil escravos, que um dia mostraram a Roma que a liberdade é a coisa mais importante para um homem.